Sejam muito bem-vindos. Sou a professora Marta Patrícia e estaremos juntos na aula de hoje. Vamos ver o que temos? Aula 5. Objeto de conhecimento. Ressignificação das práticas corporais para a construção do projeto de vida. Detalhamento. Experimentação dos processos de criação que envolvam os movimentos e práticas artísticas e corporais para a produção de sentidos. Vamos então à nossa aula de hoje. Que delícia começarmos a aula assim, admirando a natureza, percebendo a luz do sol e numa paisagem que passa a tranquilidade. Afinal, na nossa aula de hoje nós vamos fazer uma viagem, mas essa viagem não vai ser como normalmente costumamos, que é para fora, para um destino onde queremos turistar e conhecer algo do externo. Dessa vez a nossa viagem será para dentro. Vamos fazer uma viagem interna e vamos perceber que temos muito ainda a conhecer de nós mesmos. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos enxergar que a jornada começa no corpo. Afinal, como vamos querer entender o universo, querer saber das coisas, se não conhecemos primeiro nós mesmos? Então, esse é o nosso ponto de partida. E quando a gente começa a perceber que temos muito mais para aprender sobre nós, começamos a querer cada vez mais nos conhecer e nos leva a ter sonhos, a criar, a pensar sobre projetos futuros. Por isso que quando nós começamos a fazer projetos, a tentar e colocar ações que vão trazer retornos mais à frente, nós precisamos criar uma estratégia, pensar no projeto, no caminho a ser construído. E por isso que hoje também vamos falar sobre projeto de vida. Mas quando falamos de projeto de vida, não vai ser apenas aquele que vai ser um documento ou que vai pensar só na sua profissão. Veja só que o projeto de vida aqui vai ser o caminho que a gente traça para alcançar nossos sonhos, objetivos e considerando, claro, quem nós somos e o que valorizamos. Quando falamos do projeto de vida, vamos perceber que é para todas as áreas, não apenas para a questão profissional, de tentar alcançar um certo patamar financeiro. Quando falamos de projeto de vida, vamos perceber que é pensar em eu estar bem com a minha família, no relacionamento, na área profissional, na minha realização pessoal. Afinal, nós temos os pilares. Eu não posso esquecer que nós somos seres que necessitamos de interação, necessitamos do coletivo para nos desenvolvermos. Então, por que pensar em caminhar só se eu posso caminhar acompanhado e fazer essa jornada mais divertida? Por isso, quando falamos do projeto de vida, nós vamos pensar em todos esses pilares, no trabalho, na família, no lazer, nos estudos. E junto a isso, nós vamos ver que esse corpo, ele não pode ficar inerte. Afinal, parado a gente não sai do lugar. Por isso, hoje nós também vamos falar sobre práticas corporais. Então, o que as práticas corporais têm a ver com isso? Ora, quando a gente fala de práticas corporais, vamos perceber que não vai ser só aquela questão de você ir para a academia, pensar em ficar com o muque prontinho, ou querer aquela barriga de tanquinho. Nada disso. Hoje a gente vai enxergar essas práticas corporais com outros olhos. Afinal, movimentar o corpo é uma forma de autoconhecimento, autocuidado, socialização e prazer. Por isso que nós precisamos entender que o nosso corpo, ele é muito mais do que carne. Ele é uma unidade. Nós somos seres que estamos em desenvolvimento e dessa forma nós precisamos estar evoluindo, movimentando de forma ativa, porque se eu não tomo uma ação,
não tem como alguma coisa diferente acontecer, não é mesmo? Afinal, para você ter resultados diferentes, você precisa ter atitudes diferentes. Por isso, mais que um corpo, nós vamos tentar olhar aqui que ele é uma unidade, aquilo que te forma e que pode ser uma possibilidade de você enxergar o mundo com outros olhos. Então, vem comigo ver um pouco mais. Aqui a gente consegue perceber que eu possuo vários exemplos de práticas, como eu trabalhar com o meu mental, com a respiração através do yoga, fazer uma relação ali de interação social com os colegas, tá ali numa festa, ter aquele momento de socialização. Mas também é necessário a gente estar em família, passando por processo coletivo de uma forma de aprendizado que vai gerar a confiança. E claro, um autocuidado também é quando eu penso estar em solitude, não solidão, entendendo que nada melhor do que estar bem na minha própria companhia. Ou seja, quando nós nos deparamos com nós mesmos. Por isso, vamos perceber que o corpo ele não é só um corpo. Aqui vamos estar falando do corpo enquanto corporeidade. Quando eu falo das minhas experiências, aquilo que é vivido, aquilo que me forma. Se eu não coloco as minhas ações diárias como ato reflexivo, eu sou só um robô, reproduzindo, vivendo no automático e esquecendo do meu sentir, do meu expressar, do respirar e perceber que é necessário estar presente. Afinal, o que passou a gente não muda mais. O futuro ainda não nos pertence. Apenas o presente é o que podemos aproveitar. Então, seu corpo é único. Ele carrega suas experiências, sua cultura, suas emoções. Isso é corporeidade. E esse corpo, ele está nesse processo de construção diária. Por isso que nós temos que colocar ele sempre em um processo de lapidação. E como a gente faz isso? Através do trabalho. Quando eu falo no processo de trabalho, eu vou perceber que é a construção de algo. E quando colocamos esse processo de construção, é entender que ele nunca está finalizado. Afinal, quando nós falamos de fim dos trabalhos, vai ser o fim da nossa jornada enquanto ser. Por isso, que quando a gente está indo visitar, por exemplo, nossos entes que estão já em uma outra jornada, transcenderam, a gente percebe que tem lá escrito Laborum Meta, ou seja, fim dos trabalhos. Porque estamos aqui nesse processo de construção. E essa construção, esse trabalho, não é apenas aquele ofício que você escolhe seguir para ter um retorno financeiro. É o trabalho que vai lhe forjar enquanto ser humano. E por isso que a gente vai entender que o corpo, ele tem essa necessidade de trabalhar, veja só. Então, o corpo ele sente o peso da rotina, o cansaço, a dor, mas ele também é a força, a resistência. E quando a gente fala desse corpo que trabalha, vamos ter um olhar aqui para entender que eu preciso observar cada parte do meu corpo fala e o que ele está falando. Se eu não observo isso, se eu não consigo perceber que eu tenho um ombro que tem um peso, um joelho que dói, uma dor de cabeça quando acontece uma situação que me traz um gatilho, quer dizer que eu não estou tendo consciência do meu próprio corpo. E se eu não tenho consciência do meu próprio corpo, como eu quero conseguir entender as pessoas com quem eu me relaciono? Como eu quero entender o mundo ao meu redor? Se eu não consigo entender o objeto primário, que sou eu. Então, temos que primeiro olhar para dentro, para depois querer entender o que está fora. Nada mais é do que um reflexo, ou seja, aquilo que você não gosta no outro, na verdade, é aquilo que você está negando
em você. E por isso o corpo sente. Então nós temos que ver aí a questão das nossas emoções. A alegria, a tristeza, a raiva e saudade. Onde você sente cada emoção no seu corpo? Você já parou para pensar como você fica quando você está triste? O que o seu corpo faz? Como você reage quando você está numa situação que te traz raiva? Automaticamente você consegue perceber que ele vai reagir. Nós não ficamos inertes. Mesmo que você tente camuflar, esconder, o seu corpo vai revelar se você está gostando ou não daquela situação. Então, mesmo que às vezes a gente não consiga perceber tão nitidamente, mas é necessário começar a fazer esse exercício do sentir. Eu sinto que hoje eu não estou tão bem para tal situação. Então eu posso evitar aquela situação. E hoje eu vou me colocar mais para trabalhar de uma outra forma. Vai ser mais produtivo. Vou me respeitar e vai ser mais genuíno com outras pessoas. Isso faz com que você melhore e passe a entender que eu preciso ser verdadeiro e conhecer a mim mesmo para poder mudar a minha vida, ter uma qualidade de vida. E isso muda quando eu também entendo que eu passo a me expressar de formas diferentes. Veja só, aqui a gente consegue perceber que o corpo ele se expressa. Tem o abraço, o sorriso, o olhar, uma dança, um carinho. Nosso corpo fala, mesmo com silêncio. E quando dizemos isso, é porque é aquela coisa de quando a gente é pequeno, que a gente não sabe como, mas a sua mãe olhava para você e você já sabia que tinha feito alguma coisa errada. Não precisava ninguém falar nada. Você via seus pais, já sabia, já entendia se ia dar certo, se você ia conseguir pedir ou ganhar aquele presente. O que acontece aqui? Eu não preciso de uma linguagem verbal. O meu corpo ele está falando através das suas expressões. Ele está passando uma emoção, transmitindo uma comunicação não verbal. E quando nós entendemos isso, vamos perceber que eu tenho tanto posições de corpo, quanto também os olhares. Mas não precisa ser algo estereotipado. Às vezes a gente fica procurando, como diz o ditado, né? Cabelo em ovo. Pelo onde não tem. E isso é quando a gente fica procurando coisas que na verdade não existem. Nós podemos simplificar a vida. E a gente passa a olhar desde a nossa formação. Perceba comigo. Quando a gente percebe que o corpo ele possui uma memória, ele não tem apenas as suas experiências. Ele vai trazer aquilo que lhe é herdado. As cicatrizes que contam sua história, elas podem trazer algo do que você vivenciou. Os músculos que ali lembram movimentos, eles trazem pra gente falas, frases que não são escritas. A memória ela está na pele, nos ossos e em cada célula. Afinal, nós muitas das vezes já estamos construindo nossas memórias quando ainda somos um embrião, estamos em formação. Por quê? Quando estamos sendo gerados, nós já estamos recebendo informações tanto na questão do sentir, enquanto seres que estamos ali tendo informações trocadas com a mãe, mas também, e com o pai na hora da formação, mas também nós já conseguimos ter a percepção. Ou seja, eu não preciso estar consciente para poder sentir. Por isso, eu consigo trazer algumas coisas do meu comportamento. Se você parar para pensar, você traz consigo coisas que não são suas. E você fica, mas por que eu ajo igual ao meu pai? Por que eu falo igual a minha mãe? Então, são coisas que nós já trazemos ao longo da nossa caminhada.
E isso tudo é entender esse processo de construção, aceitar que faz parte da nossa história e perceber que eu sinto tudo intensamente, mas será que eu estou me permitindo sentir e expressar tudo isso ao longo da minha trajetória? Então, vamos avançando. E quando eu observo, eu consigo enxergar que cada corpo é um universo. Afinal, quando falamos de seres, estamos falando de cada um ter o seu olhar. Então, com suas formas, cores e marcas, todos merecem respeito e cuidado, porque não existe um certo ou um errado, apenas uma perspectiva diferente, um novo olhar para algo que nos é comum. E cada um vai ser aquele que vai olhar e vai achar que a sua opinião está certa, porque ele teve a sua trajetória, fez a sua caminhada. Então, ele tem um óculos, uma régua que parte da sua experiência. Por isso que é a gente começar a ter uma empatia com o outro. Já dizia Voltaire, eu posso não concordar com a sua opinião, mas eu lhe dou o direito e respeito a sua opinião de fala, a sua vez. Então, eu tenho que entender que mesmo que eu não concorde com a opinião do outro, o outro ele tem o direito de discordar de mim. Afinal, cada um tem as suas experiências e cada um enxerga o mundo de forma diferente. Por isso, nós somos sim seres complexos. E como as práticas corporais elas nos ajudam em tudo isso, já que nós não podemos viver na inércia. Veja só, que esse movimentar, ele já está em nós. E ao longo do tempo, a nossa humanidade trouxe ali, através dos jogos, das danças, ginásticas, esportes, lutas, enfim. A gente consegue perceber que o corpo sempre cria uma estratégia para se movimentar. Então, a gente começa a observar isso desde quando a gente é pequeno. Porque quando a gente é criança, é aquela coisa que todo mundo fala. Fica quieto, não mexe, para com isso. E é nessa hora que dá vontade de mexer no que não pode. Nessa hora que você quer correr, enquanto mandam você ficar parado. Ou de repente tá fazendo uma prova, tá fazendo um negócio, e aí parece que tudo coça. É a cabeça, é o pescoço, é o braço, é o sovaco, tudo coça naquela hora. Por quê? Quando você impõe para o seu corpo ficar parado, é algo que nós não estamos acostumados, porque o natural é o corpo querer se movimentar. E nós já fazemos isso desde criança, com jogos e brincadeiras. Então, aquelas amarelinhas, garrafão, pula corda, quem não lembra desses jogos, dessas brincadeiras, que resgata pra gente essa alegria, essa coisa da infância, esse prazer dos jogos em grupo, que também vai nos formando e fazendo a gente aprender a lidar com outras pessoas. Durante esses jogos e brincadeiras, é quando eu entendo que eu posso fazer algo em grupo, que eu preciso de parceiros, senão o meu time não ganha, que eu preciso aprender a respeitar a opinião do outro, senão a nossa estratégia não dá certo. E isso também é um aprendizado com ludicidade. E depois a gente percebe os esportes. Veja que muito além da competição, o esporte pode ser uma fonte de saúde, disciplina e superação pessoal. Quando a gente fala de se conhecer, de ter esse autocuidado, é pensar exatamente em colocar uma prática que eu vá estar trabalhando para a minha qualidade de vida. E o esporte está aí a nosso favor. Mas temos ainda as ginásticas. E aqui eu trago de todas as possibilidades, seja aquela aeróbica, rítmica, artística, aquela de academia, porque vai trazer o fortalecimento, flexibilidade. E há também a necessidade do corpo de trabalhar com essa flexibilidade, de perceber que nós somos seres que precisamos estar flexíveis, não só corporalmente, em nossa estrutura física, mas para a vida. Porque se nós nos tornamos muito rígidos, nós ficamos com um pensamento cristalizado. E isso nos faz ficar presos a uma situação e não perceber quando precisamos avançar.
Então, essa flexibilidade do movimentar não é apenas nessa estrutura física, mas também mental, para perceber que nós precisamos estar mais flexíveis e maleáveis às situações do cotidiano. E claro, não podemos deixar de falar das lutas. Afinal, traz a questão da disciplina, do respeito e desenvolve isso que nós estamos falando, o corpo e a mente. E vamos ter o olhar aqui para essas lutas que trazem até mesmo uma forma de reconhecer-se na sociedade, uma forma de se reafirmar, seja pela capoeira, por exemplo, trazendo essa questão da cultura mais forte, ou quando eu falo do karatê, de reconhecer que é o olhar que eu possuo uma força interior. Então, é cada vez mais perceber que quando eu desenvolvo essas potencialidades, eu trago uma autoconfiança. E isso não fica só no físico ou nas atividades corporais e práticas. Isso vai sendo refletido, reverbera nas outras áreas da vida. E aqui a gente traz a dança, que junta tudo isso, é uma coisa muito gostosa. Tem o ritmo, a expressão, tem o encontro. E dançar é celebrar a vida com o corpo. É a gente colocar esse ritmo da vida em movimento. Então, claro que eu trago aqui essa possibilidade de movimentar através do prazer de dançar. Mas se de repente você tem um espírito mais aventureiro, nós temos aqui também as práticas corporais de aventura, onde a gente consegue perceber a questão de superar desafios e interagir com a natureza, em que eu posso estar me colocando em uma situação de trilha, de caminhada ao ar livre, mais aventureira, e perceber que eu posso estar em conexão com a terra e ali também me fortalecer e trazer para o cotidiano uma outra leveza. Mas a gente não precisa ficar pensando só em colocar tudo dentro das caixinhas. Trouxe aqui algumas possibilidades. Mas o movimento no cotidiano é essencial. Seja caminhar, subir escadas, cuidar de casa, dançar enquanto cozinha. O movimento está em toda parte. A coisa mais gostosa é quando a gente está fazendo aquela faxina. Coloca uma música e ali você se solta. Canta, dança, extravasa. Tanto limpa a casa quanto limpa as suas emoções, a sua mente e o seu corpo se renova. Nós precisamos entender que se eu não abro espaço para ter um escape, para que realmente essas emoções elas possam ter uma forma de se manifestar, uma hora vai explodir. Vai ser como se fosse um balão sob pressão, que quando é aberto, vai embora. E esse é o perigo. Por isso, a melhor prática corporal é aquela que faz sentido para você, que te dá prazer e que se encaixa na sua vida. E o mais importante é a gente conseguir olhar esse corpo com outros olhos, ressignificando o movimento. Então, é entender que o corpo ele está atrelado a esse projeto de vida. Eu não posso enxergar como algo separado. Se eu crio algo para o futuro, eu tenho que pensar em como eu estou hoje e como eu visualizo estar daqui a algum tempo. Por isso, o autoconhecimento é essencial. O autoconhecimento através do movimento é algo necessário, primordial. Então, como o meu corpo reage ao esforço? Quando eu falo de esforço, eu estou colocando aqui a energia que eu dissipo para qualquer atividade. Onde estão minhas tensões? Eu consigo perceber como esse corpo está? O que meu corpo precisa hoje? Eu silencio e consigo observar como está o meu corpo, quais as minhas necessidades? Eu só vou no automático. Então eu trago aqui alguns pontos para a gente começar a ressignificar com o autocuidado. O autocuidado, ele é exatamente essa coisa do amor próprio. Eu consegui parar um tempo para cuidar do corpo, que é a nossa primeira casa. Quando eu falo desse corpo, é entender que aqui não é só algo que está enquanto casca. Guarda algo muito essencial.
guarda a sua alma, as suas emoções, os seus pensamentos, a sua essência. Sabe quando a gente tem aquele frasco de perfume pequeno, que ele tem o aroma, o de parfum, super gostoso, que exala no ambiente inteiro? É exatamente isso. Nós estamos guardando algo que é poderoso, que pode reverberar e chegar em todo lugar. Mas será que nós estamos sabendo cuidar disso? Então, é necessário garantir a energia, é necessário a gente cuidar para realizar nossos sonhos. E uma coisa, no nosso contexto atual, muito importante, é aprendermos a lidar com o estresse e a ansiedade. Afinal, a vida do adulto tem muitos desafios. O movimento consciente ajuda a acalmar a mente e aliviar as tensões do corpo. Então, precisamos entender que é um processo paulatinamente, não é acelerado, é devagarzinho que a gente vai conseguindo evoluir, sem necessidade de atropelar as coisas, se comparar com o outro. Primeiro, é buscar entender o meu eu de hoje, e no amanhã apenas querer ser uma versão melhor do meu eu de ontem. Então, cada pequeno desafio superado pelo corpo vai fortalecendo a nossa mente. E a questão da superação, que nos ensina que somos capazes. E praticar as atividades, ter ali um grupo de amizades, fortalece a nossa confiança, tanto no outro quanto na gente, e nos ensina a questão de colaborar. Então, a gente pode trazer essas práticas para o nosso dia a dia em pequenos atos. Não precisamos ficar nos cobrando. Hoje eu não consegui cumprir a academia ou a natação que eu tinha me proposto lá na promessa de fim de ano. Não consegui cumprir a dieta. Mas será que precisa ser tão rígido? Permita-se movimentar, dançar. Hoje eu não consigo e está tudo bem. Existe o amanhã. O que é possível hoje? Então, pense, qual prática corporal pode me dar a energia que preciso para meu projeto de vida? Como posso incluir mais movimento no meu dia? Aqui a gente consegue perceber que eu não preciso fazer coisas tão extravagantes. Ao cuidar do seu corpo e ouvir o que ele diz, você ganha força, clareza e autonomia para construir o futuro que deseja. Por isso, é perceber que esse corpo, ele está a todo momento falando. A gente só precisa conseguir sentir, ouvir, perceber qual é a necessidade do momento. Então, eu trago aqui para a gente começar a ir finalizando a nossa aula. Uma frase de Paulo Freire. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. Por isso, o movimento é muito necessário. E o movimento reflexivo, aquele que eu tenho consciência e estou presente, é primordial. É o que te faz ser o que você é a sua essência. E vai forjar o seu eu do futuro bem melhor. Então, todo dia a gente vai construindo um tijolinho da nossa história. Cada vez que a gente se permite experienciar, estamos colocando uma linha a mais no nosso livro, uma palavra nova no nosso vocabulário corporal. E assim, a gente vai chegando ao final da nossa aula de hoje.